seca de 2012, a maior dos últimos 60 anos, não trouxe só prejuízos à região. Gerou também reflexões sobre o uso da água e alternativas em períodos de escassez. Hoje vamos falar sobre a dessalinização por osmose inversa das águas do aquífero Guarani para consumo como água potável em períodos de estiagem. Essa pesquisa é desenvolvida pelo professor Vandré Barbosa Brião, da Faculdade de Engenharia de Alimentos e por acadêmicos da UPF. Representando os demais alunos está conosco a Laísa Girardelli. Mas antes vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Ano de 2012. Uma das maiores secas já registradas castiga o Rio Grande do Sul. Mais de 300 municípios decretam situação de emergência. 80% das fontes de água e poços rasos estão secos. Esperar a água vir do céu durante 6 meses deixou o pó da escassez no ar. Na cidade, as pessoas conheceram o racionamento e no campo a pouca esperança de quem se mantém da terra murchou junto com as plantações. No Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED da região da produção, que inclui Passo Fundo, 16 dos 23 municípios entraram em situação de emergência. Mas em um deles, uma esperança. Em Tapejara, um poço de mais de 800 metros de profundidade. São poços profundos, não são poços rasos, são poços que vão ter de 800 a 1.000 metros de profundidade. Então tem os custos de perfuração e bombeamento depois dessa profundidade até a superfície, né? E depois mais o custo de tratamento. O poço dá acesso às águas do aquífero Guarani. As características dessa água do aquífero Guarani aqui na nossa região, elas são indesejáveis. Ela sai na temperatura de ordem de 40 a 50 graus Celsius, né? Mas ela sai com características salobras. Salobras em termos de alguns sais em excesso que dão um gosto ruim, dão um gosto desagradável. Alguns sais que podem causar efeitos laxantes, como o sulfato. Então, são esses sais que a gente quer remover. Essas características que a gente quer ajustar para que ela possa ser consumida pela população. O aquífero é um reservatório subterrâneo situado em 4 países, quase 70% dele no Brasil. Ele é reabastecido por chuvas que ocorrem em toda essa extensão. Professor Vandré, a gente fica pensando, e isso já é tema de filmes de ficção científica, que a água potável vai acabar no mundo. É verdade que há uma redução significativa da água potável ou é a população que cresceu em demasia e consome de forma descontrolada? Ou as duas coisas? Existem duas situações, né? Primeiro, a situação da urbanização. A urbanização, do modo que ela se desenvolveu nos últimos anos, ela gera poluição e a poluição vai, então, tornando aquela água não potável. Daí não pode haver o consumo com mais facilidade. Técnicas de tratamento mais avançadas para tornar essa água potável. A gente tem enfrentado essas dificuldades, os municípios têm enfrentado essas dificuldades, as indústrias têm enfrentado essa dificuldade para fazer a captação, adequar essa água e tornar essa água possível de ser consumida, né? Então, o que a gente percebe, na verdade, não é exatamente nenhum nem outro, é as duas coisas acontecendo. Mas a água potável superficial, ela é uma pequena fração de toda a água que existe no mundo. Então, geralmente, a gente precisa se valer de alguma técnica de tratamento para tornar ela possível de ser consumida por nós, né? A gente vê também, faz parte do imaginário das pessoas, né? Quando não tem água, põe um potinho na chuva para recolher a água da chuva e tomar. E o senhor falou que também tem um projeto, um outro, que caminha mais ou menos nesse sentido. A água da chuva pode ser bebida? A água da chuva, na própria queda, quando a gota vai caindo, ela já absorve alguns poluentes, por exemplo, né? Se tiver partículas, poluição no ar, essa água vai absorvendo essa poluição, né? Além do mais, por exemplo, águas que são captadas nos telhados, né? Telhados também têm partículas de sujidade, tem outras coisas que deveriam, então, passar também por um tratamento mais simples, mas deveriam passar por um tratamento.
Então, a água da chuva também é sugerível que ela tenha algum tipo de tratamento em momentos que você precisa consumir ela, na verdade, né? Então, essa proposta é um outro viés que a gente tem dado junto com um projeto de mestrado lá da Faculdade de Engenharia. Cada tipo de água requer um tipo de tratamento diferente, é isso? Com raríssimas exceções, até os poços artesianos, na verdade, para garantir a saúde da população, né, precisam, por exemplo, ter a cloração, né, para poder garantir a desinfecção, que a água depois não cause algum prejuízo a nós. Né? E essa água da torneira, a gente diz, eu moro na minha casa, eu abro a torneira, encho o copo d'água e tomo. Isso é recomendável? Ou é bom dar uma fervida antes? Não. A água da torneira, o abastecimento público, ele geralmente passa por rigoroso controle de qualidade, né? A companhia de abastecimento faz esses controles e geralmente tem boa confiança, né? Eu confio mais, por exemplo, particularmente, né? Eu confio mais na água do abastecimento público do que muitas vezes a gente vê denúncias de fornecimento de água mineral, por exemplo, né? Então, eu tenho muita confiança no abastecimento público. Nós estamos falando, claro que a engenharia de alimentos é uma área extremamente ampla, né? A gente não é envolvido na área, você que está aí em casa fica pensando, poxa, mas se eu for pensar na nossa alimentação, quanta coisa faz parte desse universo, né? Eu também já ouvi falar que a água mineral, a longo prazo, consumindo essa água mineral a longo prazo, ela também pode trazer algum dano para o rim. Isso é mito ou isso é verdade? Em função até do tratamento que ela recebe? A água mineral contém alguns sais, né, muitos benéficos, né, mas como quase tudo na vida, todo excesso pode ser prejudicial, né. Então, claro, a água mineral ela tem que estar dentro de alguns parâmetros de controle para que possa ser considerada como potável. E isso tem uma legislação específica e as empresas obedecem àquela legislação, na verdade. E essa água, por exemplo, do aquífero Guarani, né? Quando ela recebe esse tratamento, ao receber essa água que não é potável, ao receber algum tipo de tratamento, depois de recebida, ela também tem que passar por essa legislação, por esse cuidado? Sim, essa é a ideia. Essa foi a ideia da nossa proposta. Fazer a captação de uma água que tem características indesejáveis, passar ela por esse sistema de tratamento diferenciado para ajustar alguns parâmetros para torná-la potável, né? A princípio, ela excedia alguns parâmetros de controle, alguns parâmetros químicos, né? E quando se passou por esse processo, daí então se tornou esses parâmetros ela como uma água potável. Se fizesse uma análise físico-química dela, estaria dentro da legislação. É isso que esse que foi o objetivo grande do nosso projeto. Do projeto. Bom, para você que está em casa, nós estamos falando sobre um projeto de pesquisa que busca dessalinizar a água, né? Ou seja, tornar a água potável para ser bebida. E a Laísa, né, que é aluna do curso de engenharia, que faz parte do projeto de pesquisa, também está aqui. E a minha curiosidade, e às vezes o pessoal de casa também né? Porque na faculdade já se envolver com pesquisa, Laísa? A UPF, desculpa, junto com seus excelentes profissionais, apoiados dos órgãos de pesquisa, nos dão a possibilidade, a oportunidade da iniciação científica, o que é muito importante para a nossa carreira acadêmica e também pode trazer benefícios para a carreira profissional futuramente. E tem uma aplicação muito prática, né? Eu acho que isso também é bacana, tu vê que a pesquisa, esse nome que às vezes assusta, né? A pesquisa científica, principalmente para quem não está na universidade, né? Fazendo uma pesquisa, parece que é uma coisa tão distante da nossa realidade, mas isso tem uma aplicabilidade muito imediata. O aluno que pesquisa, ele é um aluno que tem uma visão posterior, uma visão diferenciada, porque ele tem que resolver os problemas. Nós, professores, não podemos ficar ali sempre do lado deles para ajudar eles. Então, eles se diferenciam porque eles são obrigados a tomar decisões, resolver os problemas, e muitas vezes eu quero ver o resultado também, como orientador deles, né? Então, eles se obrigam a resolver os problemas. Operam equipamentos de engenharia, no nosso caso lá, né? Se envolvem em condições interdisciplinares que eles não percebem, mas a gente vai envolvendo ela nessas situações, né? Esse projeto tem a Laísa da Engenharia de Alimentos e tem a Luana da Engenharia Ambiental, então se envolve na interdisciplinaridade
e eles acabam evoluindo até, às vezes, superior do que aqueles que não participam da iniciação, de maneira superior àqueles que não participam da iniciação científica. Vandré, a gente viu algumas cenas na reportagem das lavouras, né? A ideia da dessalinização do aquífero Guarani, ela tem a ver com o beber ou ela também tem a ver com a irrigação? E a água que irriga tem que ter as mesmas qualidades que a água que eu bebo? São condições diferentes. As soluções para a lavoura passam por outros estudos, a nossa situação foi assim, perceber que nas pequenas cidades aqui da região não tinha mais água, tinha que vir em caminhões-pipas para abastecer a população. Então, é uma solução pensada para os pequenos núcleos urbanos, né, pequenos e médios, para consumo humano, para água potável, exatamente. As soluções da lavoura são as mais diversas e que têm que ser estudadas, estão sendo avaliadas, na verdade. Mas a nossa ideia não foi essa, foi atender as pequenas populações que estavam, então, naquele período de estiagem com falta de água. Bom, o nosso bloco está quase terminando, mas eu quero fazer mais uma pergunta para o professor Vandré. A água que eu bebo tem que ter as mesmas condições que a água que eu uso para fazer comida? A água para fazer comida deve ser água potável. Então, é sugerível, né, que se use a mesma água que você bebe para fazer a comida. E a água que eu uso para lavar a louça, que depois eu vou consumir a comida? Por a água entrar em contato com a louça e você depois usar a louça para colocar os alimentos, também é orientável. Orientado que seja a mesma água. Isso aí. Então, veja, não é só o cuidado com o que eu ponho direto na minha boca, mas o cuidado do que eu faço para preparar o meu alimento e também como é que eu limpo os instrumentos que eu uso para fazer esse alimento. A gente vai cada vez mais tentando entender a pesquisa e nos apropriando desse conhecimento para o nosso dia a dia. O Universitário Aberto faz um rápido intervalo e nós voltamos em seguida para falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Até já! Voltamos a falar sobre uma pesquisa que busca alternativas para a escassez da água em épocas de estiagem. A pesquisa mostra que é tecnicamente possível o consumo das águas do aquífero Guarani aqui da nossa região. Nesse bloco, nós vamos continuar conversando com o professor Vandré Barbosa Brião, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, e com a acadêmica de Engenharia Ambiental, Luana Sbeggen. Mas antes, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PFTV. A água retirada do poço em Tapejara não pode ser consumida. Ela contém excesso de sais minerais e está em alta temperatura. Mas um processo de dessalinização deixa própria para consumo, com aproveitamento de 95%. O primeiro passo é coletar a água lá no poço perfurado que atinge o aquífero Guarani. Coletada essa amostra, a gente traz para o laboratório, alimentamos aqui neste tanque, construído em aço inoxidável, alimentamos no tanque, uma bomba movimenta esse material, essa água, passa por um trocador de calor para controlar a temperatura e vai até o filtro. No filtro, então, pressurizando o equipamento, separa em duas correntes. O que passa é o nosso filtrado, que passa através da membrana, nossa água purificada, praticamente isenta desses sais, e o que não passa é a nossa salmoura concentrada, que vai sendo removida por essa outra corrente. Então, aqui a gente sabe o fluxo que passou de filtrado e aqui aquela vazão de salmoura concentrada, né? Daí a gente separa as duas correntes e faz as análises dela para controlar a qualidade desse processo. Então, ver como o processo está se comportando. E a gente realiza as análises como titulação, o pH e a condutividade elétrica para avaliar se está dentro dos conformes. Avaliar a qualidade da filtração. Através do condutivímetro, a gente mede a concentração de sais presentes na amostra. E por que é importante avaliar a quantidade de sais? É importante avaliar a quantidade de sais para saber o quanto a membrana foi eficiente. E aí a gente tem uma noção do quanto reduziu. O processo de filtragem não utiliza químicos, apenas retém as moléculas de sais, deixando passar as de água. As membranas permeáveis e todo o equipamento instalado no laboratório são capazes de dessalinizar cerca de 300 litros de água por hora.
Ao final desse processo, alguns sais que eram preocupantes para o consumo humano, né, praticamente estão na ordem de 10 vezes menor, 20 vezes menor a concentração deles nesse nosso filtrado, né? Garantindo, então, que tenha, além de fazer a remoção deles, tem um coeficiente de segurança muito positivo aí para que esse processo consiga ter uma boa eficiência e também depois uma boa aceitação pelos consumidores de água, né? Pelos nós que consumimos essa água. A pesquisa continua agora para avaliar a viabilidade econômica do sistema. Para chegar nesse valor e poder comparar depois com os processos tradicionais que já existem de obtenção de água. Então, a parte técnica ela está vencida. Já identificamos que é possível, a água tem boa qualidade. Estamos avançando agora na parte econômico-financeira para poder, então, depois conversar apresentar esses dados para o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica da nossa região. Professor, água tem gosto? A gente falou várias vezes, a reportagem falou, nós falamos no bloco anterior de alguns sais que deixam gosto na água, né? Mas a água tem gosto? A água pura, na verdade, né? Nós não consumimos água pura. Dificilmente a gente vai consumir água pura, né? Sempre vai ter a presença de alguns sais, alguns compostos que podem sim dar gosto diferenciado na água, né? Nessas águas minerais que a gente compra, umas têm sabor diferenciado do que as outras, né? Por essas diferenças de sais. Então, fazer a remoção deles, sim, tira parcialmente um sabor desagradável que pode ter essa água. E água pura é possível de ser consumida em algum lugar? É bem difícil a gente consumir água pura, né? Até porque não tem essa necessidade. Por exemplo, se fôssemos levar o nosso projeto para produzir água pura, o processo seria muito caro e talvez não tivesse aceitação pelo consumidor, que está acostumado com determinado padrão de sabor daquela água, né? Então... não sei se a pesquisa chegou a se preocupar com esse dado ou se há um levantamento, mas eu vou arriscar a pergunta. Em que quantidade essa água teria que ser dessalinizada para que num período de escassez ela atendesse a essa população? A nossa proposta, o nosso projeto, então, propôs aproveitar, chegar a 95% de aproveitamento, ou seja, de cada 100 litros que você faz a captação do poço, 95 litros você produz de água tratada. Isso, de água tratada, potável, para ser alimentada, consumida pela população. Mas se quiser aumentar ainda, melhorar essa rentabilidade, aí precisaria ter mais alguma avaliação para ser feita, né? Ou talvez o processo do equipamento se tornasse muito caro. Então nós fizemos uma simulação que chegou a um valor bom ali a princípio, que é com esse 95% desse aproveitamento, né? A salmoura ali gerada, que foi falada na reportagem, ela também pode ter outros destinos, outras aplicações, dependendo da situação que a gente encontra. E essa água, ela é para ser engarrafada ou ela seria para criar uma estação de tratamento e distribuição? Existe volume suficiente para isso, de água? Existe. Então, o que a gente tem que diferenciar em primeiro lugar, né? Os poços rasos que a gente viu, muitas empresas, muitos municípios fazem o abastecimento por poços artesianos, né? Só que esses poços, eles têm profundidade de 30, 40, até 100 metros de profundidade. E esses aí também secam nessas épocas de estiagem profunda. E o aquífero Guarani é um volume de água muito grande, na verdade. Que a gente não enxerga. Que a gente não enxerga e que não chegam a secar nessa época de estiagem. É claro, o consumo dele tem que ser planejado, organizado, e esse estudo, né, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, das bacias hidrográficas da nossa região também estão fazendo. Mas, a princípio, o que é, né? Esse volume ele não sofreria tanta variação nas épocas de estiagem mais prolongadas. Então, qual é a ideia, né? Já que tem esse volume de água lá, não é para um uso indiscriminado, não, né? Como pode acontecer. É um estudo planejado, organizado, e por isso que a nossa proposta tem o financiamento da FAPERGS, o apoio do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
e ainda apoiada pelo CORED da produção, né? Então essas informações de entidades e organizações. E essas informações vão ser difundidas para esses órgãos para que a gente possa fazer esse planejamento, na verdade. Já que nós estamos falando em consumo planejado, eu queria conversar um pouquinho com a Luana, que a Luana é aluna de engenharia ambiental, né? E que está diretamente, talvez, envolvida com essa questão de cuidado e manejo dos recursos do meio ambiente. Luana, o que te chama mais atenção em toda a pesquisa, pelo menos das partes que tu participou? O que mais me chamou a atenção na pesquisa foi a eficiência do processo, que eu pude ver que o que eu aprendi na teoria, na faculdade, na prática realmente é muito eficiente e eficaz. Sim, e tu consegue perceber e te chama a atenção a questão do potencial que os nossos recursos ambientais têm e que às vezes a gente não usa esse potencial, né, professor? Ou então do mau uso que gera uma escassez. Então, a palavra, eu acho, chave dessa história é a gestão. Gestão organizada, planejada e... Para isso, o Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas está pensando nisso, está organizando, e as águas superficiais, a gente já percebeu que quando cessa a chuva, as águas superficiais são insuficientes para abastecer. Então, o que nós queremos agora é ter outras alternativas, para que 2 anos, e se daqui a 10 anos acontecer outra estiagem dessa, que a gente tenha uma solução técnica, uma alternativa, já estudada para saber, bom, então vamos investir nesse tipo de tecnologia. Já haviam outros estudos sobre o aquífero Guarani? Existem uma série de estudos, na verdade, né, sobre o aquífero Guarani, sobre a qualidade das águas dele. Aqui na nossa região, no oeste catarinense, elas são um pouco salobras, mas avançando em outros países, elas são potáveis de imediato. Então, ela tem características diferenciadas de acordo com a posição geográfica que o aquífero cobre, né? Ou seja, por que terras ele passa, que tipo de material ele arrasta junto com ele? É isso aí, mais ou menos nesse sentido, né? As rochas que ele entra em contato são solubilizadas, né? E podem dar características diferenciadas. A gente viu na reportagem que já se chegou ao resultado quanto à qualidade da água. É possível fazer isso, né? Qual é o próximo passo? Bom, agora o próximo passo, uma vez entendido isso, que é possível fazer esse processo, é nós fazermos uma simulação. Uma simulação como? Verificar um município de 10 mil habitantes, estimar o consumo de água que esse município vai ter, projetar um equipamento para atender essa demanda e fazer a viabilidade econômica e financeira desse sistema, né? Para depois, então, com custos, é que a gente tem a ideia que a água superficial é muito barata, na verdade, né? O tratamento da água que passa no rio, no lago, etc., é muito barato. Então, a gente tem que chegar num ponto que se tem ideia desses custos para dizer, né? Bom, ainda não é viável comparado com o procedimento atual, mas a gente precisa ter alternativas caso a água superficial se esgote. Inclusive uma reserva financeira para poder manter esse processo, mesmo que ele seja um pouco mais caro. Para te teres uma ideia, o Oriente Médio usa muito essa técnica para retirar os sais da água do mar. Então, a água do mar tem 5, 10% de sais e se usa a osmose inversa para fazer a remoção dos sais. O que nós estamos pegando é uma solução que eles têm lá e fazendo a adaptação aqui para a nossa região. Isso aí, para a nossa região, para a nossa situação local aqui. Gente, talvez nós estamos dando pouco valor, né, a um bem tão precioso que é a água e faz parte do nosso dia a dia, e não só daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente lava, daquilo que a gente bebe, e não só a água, né, mas o professor estava falando também da questão da cerveja e dos refrigerantes, né? A água para a indústria, muitas vezes, ela não é só um insumo, ela é matéria-prima, tem que ser tratada com muito cuidado, com muito pensamento da preservação, né? Coisas que às vezes a gente não dá bola porque ela tem abundância na região, né? Exatamente. E também para a gente perceber como esse trabalho é um trabalho interdisciplinar, como profissionais das mais diversas áreas se reúnem para trabalhar num único resultado, né? Então a gente tem aqui engenharia de alimentos, nós temos a engenharia ambiental, nós temos o pessoal da toda a bacia hidrográfica que são ambientalistas, tem biólogos, quer dizer, um conjunto de profissionais, né, de diferentes áreas.
A água é muito interdisciplinar, ela envolve desde químicos até geólogos, até biólogos, né? Todos envolvidos na preservação desse recurso está preocupado com a preservação dele, né? Então você pode começar, né, não desperdiçando água potável na hora de lavar calçadas, né, de lavar o seu carro, né, que aí, no momento de seca, talvez a gente tenha uma estiagem menor, menos falta de água. Ou não ficou consciência pesada, né? Gastei tanto numa coisa que não precisava e agora não tenho água para beber. O Universidade Aberta de hoje fica aqui com esse alerta e nós voltamos na próxima semana com mais uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!